Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os processos trabalhistas e o que você precisa fazer para que estas informações sejam enviadas através do sistema Folha de Pagamento ao e-Social. Então vamos começar pelas orientações gerais. A partir de 1º de abril de 2023, as empresas estão obrigadas a inserir no e-Social, Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais, as informações de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, CCP, e dos Núcleos Intersindicais NINTER, concluídos em definitivo. As empresas também deverão informar dados dos processos em que foram condenadas de forma solidária ou subsidiária. Também será exigido informações sobre o período em que o trabalhador exerceu atividades na empresa, remuneração mensal, pedidos do processo e o que menciona a condenação, além dos valores do imposto sobre a renda da pessoa física e das contribuições sociais previdenciárias, inclusive as destinadas a terceiros, incidentes sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos. A geração destas informações ao e-Social beneficiará os empregadores, reduzindo o tempo despendido na declaração das informações de processos judiciais trabalhistas. Evitará também que o empregador reabra e reprocesse as folhas de pagamento relativas a várias competências, apenas para incluir diferenças salariais do trabalhador. A nova obrigação aumenta a segurança de todo o processo e melhora a qualidade das informações prestadas. Estas obrigações estão inclusas nos seguintes eventos do e-Social: S2500, Processo Trabalhista. S2501, Informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista. Importante! Os dados do processo trabalhista, eventos S2500 e S2501, devem ser informados manualmente no sistema Folha de Pagamento, pois para esta rotina não existe importação de dados. Na sequência veremos o que o Manual de Orientação do e-Social, versão simplificada 1.1, menciona sobre os eventos de processo trabalhista, e como utilizar o sistema de folha de pagamento da Exactus Software para gerar estas obrigações. Evento S2500, Processos Trabalhistas. Conceito: este evento registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, CCP, e dos Núcleos Intersindicais NINTER. Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS. Quem está obrigado? Todo declarante que em processos trabalhistas ou em demandas submetidas a CCP ou NINTER for obrigado a reconhecer ou alterar informações relativas a vínculo trabalhista ou recolher FGTS e contribuição previdenciária correspondentes. Prazo de envio: até o dia 15 do mês subsequente à data a. do trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista. b. da homologação de acordo judicial. c. do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença, ou d. da celebração do acordo celebrado perante CCP ou NINTER. Esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigações decorrentes da decisão judicial. Pré-requisitos: envio do evento S1000, observados os itens 3.1, 4.3, 4.5 e 6.2 das informações adicionais. Para saber mais a respeito do evento S2500, acesse a cartilha Exactus dos processos trabalhistas no e-Social. Agora vamos ver como estas informações devem ser geradas no sistema Folha de Pagamento da Exactus Software. Então vamos lá! Para gerar as informações de processo trabalhista ao e-Social, acesse Cadastro, Processos Trabalhistas. Para incluir os processos trabalhistas, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão.
No campo Número do processo, informe o número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. No quadro Informações do processo judicial ou demanda submetida à Comissão de Conciliação Prévia, CCP, ou ao Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista NINTER, informe se a origem é referente a processo judicial ou demanda submetida à CCP ou à NINTER e as observações se houverem. No quadro Informações complementares do processo judicial, informe a data da sentença ou da homologação do acordo do processo judicial, a qual o mês e ano deve ser igual ao mês e ano do IDPROC selecionado, a unidade federativa, o código do município e o código de identificação da vara em que o processo tramitou. Os campos deste quadro só ficam habilitados quando a origem do processo é judicial. No quadro Informações complementares da demanda submetida à CCP ou ao NINTER, informe a data da conciliação, o âmbito de celebração do acordo e o CNPJ do sindicato representativo do trabalhador, no âmbito da CCP ou NINTER. Os campos deste quadro só ficam habilitados quando a origem do processo é demanda submetida à CCP ou ao NINTER. No quadro Informações de identificação do contribuinte, responsável direto, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta, informe o tipo de inscrição e o número de inscrição. Os dados deste quadro só devem ser preenchidos caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta. Neste caso, as informações de identificação são do contribuinte responsável direto. Caso contrário, os campos não devem ser preenchidos. A inclusão das informações dos trabalhadores, decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, CCP, e dos Núcleos Intersindicais NINTER, ocorre através do botão Informações dos Trabalhadores. Para incluir informações dos trabalhadores, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No campo CPF, informe o número do cadastro da pessoa física do trabalhador. Na aba Trabalhador, informe. Os campos Chapa e Contrato deste quadro só ficam habilitados se o número informado no campo CPF existe no cadastro de dados pessoais em Cadastro Dados Pessoais da empresa corrente. Nesta hipótese, os campos nome e data de nascimento são preenchidos automaticamente pelo sistema. Caso contrário, os campos nome e data de nascimento devem ser preenchidos pelo usuário. Na aba Contrato, informe o tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à CCP ou NINTER. Se o contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante. Este campo ficará desabilitado se os campos do quadro Informações de identificação do contribuinte, responsável direto, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta, da tela anterior, estiverem preenchidos. Se for o caso, a data de admissão original do vínculo, ou seja, a data de admissão antes da alteração. Este campo ficará desabilitado se a informação do campo Tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à CCP ou ao NINTER desta aba for igual a trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão, e trabalhador com vínculo formalizado, com alteração nas datas de admissão e de desligamento, e se o campo contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante, também desta aba, estiver desmarcado. Se for o caso, o indicativo de reintegração do empregado. Este campo ficará desabilitado se a opção do campo Tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à CCP ou ao NINTER desta aba for igual a trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, TSV, sem reconhecimento de vínculo empregatício, e se o campo contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante, também desta aba, estiver desmarcado.
Se houve reconhecimento de categoria do trabalhador diferente da cadastrada no E-Social ou GFIP pelo declarante. Se houve reconhecimento de natureza da atividade diferente da cadastrada pelo declarante. Se houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do informado pelo declarante. Se houve reconhecimento de unicidade contratual. Este campo ficará desabilitado se os campos do quadro Informações de identificação do contribuinte, responsável direto, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta da tela anterior, estiverem preenchidos. A matrícula atribuída ao trabalhador. Este campo ficará desabilitado se a chapa e contrato selecionada é trabalhador sem vínculo de emprego, TSVE, e o evento S2300 foi enviado em versão anterior à versão simplificada 1.0. A categoria do trabalhador. Este campo só ficará habilitado se o campo Contrato e Chapa deste cadastro possui informações nos eventos S2190, S2200 ou S2300 no declarante, ou se o campo Matrícula atribuída ao trabalhador desta aba estiver desabilitado. A data de início do trabalho sem vínculo de emprego, TSVE. Este campo só ficará habilitado quando a opção do campo Categoria do Trabalhador desta aba for igual a 30, 31, 35, 36, 37, 40, 46, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 ou campo. Contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante desta aba estiver desmarcado, ou campo Matrícula atribuída ao trabalhador também desta aba estiver desabilitado. O CBO e a natureza da atividade. Este campo só ficará habilitado quando a opção do campo Categoria do Trabalhador desta tela for diferente de 78 ou 95. Se houver chapa, contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Vínculo Informe. O regime trabalhista. A data de admissão. E se o regime de contrato é em tempo parcial. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Duração Informe. O tipo de contrato. A data do término do contrato por prazo determinado. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo Tipo de contrato for igual a prazo determinado, definido em dias, ou prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. Se o contrato possui cláusula securatória. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo Tipo de contrato for igual a prazo determinado, definido em dias, ou prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. A indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado, obra, serviço, safra, entre outros. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo Tipo de contrato desta tela for igual a prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Sucessão Informe se for o caso. O tipo de inscrição. O número de inscrição. A matrícula do trabalhador no empregador anterior. E a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Se houver chapa, contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Desligamento Informe.
a data do desligamento, o motivo do desligamento e a data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Períodos e Valores, informe a competência inicial, a competência final, a repercussão, o valor total das verbas remuneratórias, o valor do aviso prévio indenizado, o valor da projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário, o valor total das demais verbas indenizatórias, o valor da base de cálculo para recolhimento da indenização compensatória, multa rescisória do FGTS, para geração de guia. E se a indenização compensatória, multa rescisória do FGTS transacionada foi paga diretamente ao trabalhador mediante decisão, autorização judicial. Este campo só ficará habilitado se o campo anterior, valor da base de cálculo para recolhimento da indenização compensatória, multa rescisória do FGTS, para geração de guia for diferente de zeros. Na aba responsável pelo pagamento, informe o tipo de inscrição e o número de inscrição do responsável pelo pagamento. Agora vamos falar sobre os dados que devem ser informados no botão Dependentes. Para incluir informações dos dependentes, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No cadastro de dependentes, informe o CPF, o grau de parentesco e a descrição da dependência. Este campo só ficará habilitado se o campo grau de parentesco desta tela for igual a 99 outros. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Agora vamos falar sobre os dados que devem ser informados no botão Remuneração. Para incluir as informações de remuneração e periodicidade, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No cadastro de remuneração e periodicidade, informe a data da vigência, o salário base correspondente à parte fixa, a unidade e a descrição. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo Unidade desta tela for igual a comissionista ou tarefeiro. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Agora vamos falar sobre os dados que devem ser informados no botão Observações. Para incluir as informações de observações, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No cadastro de observações, informe, se for o caso, a sequência e as observações. Agora vamos falar sobre os dados que devem ser informados no botão Novo Código de Categoria. Para incluir as informações relacionadas ao novo código de categoria, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No cadastro de novo código de categoria, informe, se for o caso, a categoria do trabalhador, a natureza da atividade e a data a partir da qual foi reconhecida a nova categoria e ou a nova natureza da atividade. Agora vamos falar sobre os dados que devem ser informados no botão Vínculos e Contratos Incorporados. Para incluir as informações relacionadas aos vínculos e contratos incorporados, clique no botão Inclusão.
Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No cadastro de vínculos e contratos incorporados, informe, se for o caso, a matrícula incorporada, a categoria do trabalhador e a data de início do trabalho sem vínculo de emprego, TSVE, ou seja, data de início cujo contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente. Este campo só ficará habilitado se o campo matrícula incorporada desta tela estiver sem preenchimento. Neste cadastro deve ser informados os novos códigos de categoria e ou as novas naturezas de atividade. Este cadastro só ficará habilitado se o campo houve reconhecimento de unicidade contratual da tela anterior estiver marcado. Agora vamos falar sobre os dados que devem ser informados no botão Períodos e Bases de Cálculo. Para incluir as informações relacionadas aos períodos e bases de cálculo, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No cadastro de períodos e bases de cálculo, informe o mês e ano de referência das informações. No quadro Bases de cálculo de contribuição previdenciária e FGTS decorrentes de processo trabalhista e ainda não declaradas, informe o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal do trabalhador, o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração do trabalhador referente ao 13º salário, o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sem 13º salário e o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sobre o 13º salário. No quadro Grupo referente ao detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial, informe o grau de exposição a agentes nocivos. No quadro Informações referentes a bases de cálculo de FGTS para geração de guia, informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sem 13º salário, o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sobre o 13º salário. E se o FGTS transacionado referente a período de referência foi pago diretamente ao trabalhador mediante decisão ou autorização judicial. No quadro Bases de cálculo de contribuição previdenciária já declaradas anteriormente em GFIP ou no evento S1200, exclusivamente para remuneração de trabalhador sem cadastro no evento S2300, no caso de reconhecimento de mudança de código de categoria, informe o código da categoria do trabalhador declarado no período de referência e o valor da remuneração do trabalhador a ser considerada para fins previdenciários declarada em GFIP ou em evento S1200 de trabalhador sem cadastro no evento S2300. Evento S2501, informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista. Conceito: este evento deve ser utilizado para informar os valores do imposto sobre a renda da pessoa física e das contribuições sociais previdenciárias, inclusive as destinadas a terceiros, incidentes sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos nos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e, nos acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, CCP, e dos Núcleos Intersindicais NINTER, que foram informados no evento S2500. Quem está obrigado? Todo declarante que, em função do decidido nos processos trabalhistas ou nas demandas submetidas a CCP ou NINTER, for obrigado a recolher as contribuições sociais previdenciárias e as destinadas a terceiros, e o imposto sobre a renda retido da pessoa física. Prazo de envio: até o dia 15 do mês subsequente ao do pagamento referido na decisão ou acordo proferido no processo trabalhista, ou no acordo celebrado perante a CCP ou NINTER. Esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigações decorrentes da decisão judicial. Pré-requisito: envio do evento S2500.
Para saber mais a respeito do evento S2501, acesse a cartilha Exactus dos processos trabalhistas no e-social. Agora vamos ver como estas informações devem ser geradas no sistema folha de pagamento da Exactus Software. Para gerar as informações de tributos decorrentes de processos trabalhistas ao e-social, acesse Cadastro, Processos Trabalhistas, botão Tributos Decorrentes. A inclusão das informações dos tributos decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, CCP, e dos núcleos intersindicais NINTER, ocorre através do botão Tributos Decorrentes. Para incluir as informações de tributos decorrentes de processo trabalhista, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Nos campos do cadastro, informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista, informe o mês-ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo ou sentença. E se houver, a observação referente ao pagamento de parcela prevista no acordo ou sentença. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses e anos de referência. O campo número do processo trabalhista, data ou número de identificação da conciliação, é preenchido automaticamente pelo sistema com o número do processo selecionado anteriormente. Para identificar os trabalhadores com tributos decorrentes de processo trabalhista, acesse o botão Identificação dos trabalhadores. Agora identifique e selecione o trabalhador na lista pelo CPF ou nome. Os trabalhadores apresentados na lista são aqueles que anteriormente foram informados como parte no processo. Após selecionar o trabalhador, o cadastro apresentará os campos CPF e nome do trabalhador, preenchidos automaticamente. Agora acesse o botão Períodos e bases de cálculo dos tributos. Para incluir os períodos e bases de cálculo dos tributos, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Nos campos do cadastro de período e base de cálculo dos tributos, informe o mês e ano de referência das informações, a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal, a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração referente ao 13º salário, o rendimento tributável do imposto de renda e o rendimento tributável do imposto de renda referente ao 13º salário. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses e anos de referência. Agora acesse o botão Contribuição Previdenciária, INSS. Para incluir contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos, por código de receita CR, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Os trabalhadores apresentados na lista são aqueles que anteriormente foram informados como parte no processo. Nos campos da tela Contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos, por código de receita, informe o código de receita das contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos. Se a contribuição é referente à remuneração mensal ou de 13º salário, o valor correspondente ao código de receita das contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses e anos de referência. Agora volte no nível anterior e acesse o botão Imposto de Renda, IR. Para incluir o imposto de renda retido na fonte, por código de receita, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Os trabalhadores apresentados na lista são aqueles que anteriormente foram informados como parte no processo.
Nos campos da tela Imposto de Renda retido na fonte, por Código de Receita e Informe. O Código de Receita do Imposto de Renda retido na fonte. Se a contribuição é referente à remuneração mensal ou de 13º salário. E o valor correspondente ao Código de Receita do Imposto de Renda retido na fonte. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses e anos de referência. Agora que as informações relacionadas aos processos trabalhistas já estão cadastradas, é só prosseguir com a geração dos eventos S2500 e S2501. A geração destes eventos não depende da geração de outros eventos ao e-social, exceto os eventos de pré-requisito. No caso do evento S2500, o evento S1000. Já no caso do evento S2501, o evento S2500. Sugerimos a leitura da cartilha Exactus de Processos Trabalhistas no e-social. Além das informações apresentadas neste vídeo, a cartilha também apresenta exemplos de como as informações devem ser geradas ao e-social. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!